saudamos os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus. Peço aos irmãos que se inscrevam no canal, que ativem o sininho de notificações e que curtam os vídeos. Meus irmãos, um dos assuntos mais abordados, mais mencionados na restauração da família, na restauração do casamento, é sobre a oração da cerca de espinhos. O que vem a ser essa oração? O texto que os irmãos utilizam e onde fica essa oração está lá em Oséias, capítulo de número 2, versículo de número 6. Ele diz assim: portanto, eis que cercarei o caminho dela com espinhos, levantarei uma parede de sebe, para que ela não ache as suas veredas. É importante deixar para os irmãos aqui que, quando o Senhor ele fala acerca desse relato, desse texto da Bíblia, ele faz uma analogia, ele faz ali uma comparação entre ele, o Senhor, e a situação de traição, de infidelidade de Israel. Ele compara essa situação dele com o povo de Israel, a situação do profeta Oséias, cujo livro leva o nome do profeta Oséias, e a sua esposa Gomer, que também viviam uma situação de infidelidade, onde Gomer, a esposa de Oséias, ela ali tinha adulterado, tinha ali se prostituído. Então o Senhor ele faz uma comparação da situação de Oséias, da situação dele, Senhor, da situação de Gomer, a esposa de Oséias, e a situação do povo de Israel, como sendo Israel ali o povo do Senhor. Meus irmãos, muitos irmãos utilizam isso como uma oração, esse texto. Ele não é uma oração, mas não tem problema nenhum em ser utilizado como uma oração. Afinal de contas, toda a palavra ela serve para nós como inspiração, como um exemplo. Então, se tem uma coisa que podemos, e não só podemos, mas devemos fazer, é orar baseados na Bíblia. Nós podemos ver o texto de Salomão, quando ele consagra o templo, aquela oração que Salomão fez. Essa oração ela foi repetida algumas vezes ao longo da Bíblia. Ou seja, as pessoas que ali oravam utilizavam textos da palavra, das escrituras, para poder fazer a oração. A mesma coisa essa oração que os irmãos colocaram o nome como oração de Oséias, a oração da cerca de espinhos. Nós sabemos que é um texto bíblico. Logo é um texto utilizado com a finalidade de pedir ao Senhor que ele haja da mesma forma que ele agiu no passado, em relação ao povo de Israel e em relação à esposa de Oséias, porque Deus ele fez ali nos dois casos. Ele cercou os caminhos de Israel, para que Israel voltasse a ele, o Senhor, para que Israel procurasse ele de novo, como seu único marido, e ele cercou os caminhos da esposa de Oséias, Gomer, para que ela procurasse também o seu esposo Oséias e retornasse à família, retornasse ao lar. Então, meus irmãos, é muito válido sim, tá? E o texto ele tem para nós uma aplicação muito prática. Quando nós olhamos e meditamos acerca do texto mais profundo, diz assim: eis que cercarei o teu caminho com espinhos. O que vem a ser os espinhos? Os espinhos, eles impedem a passagem, Os espinhos, eles ferem. Se alguém tentar passar por uma cerca de espinhos, a pessoa vai se ferir, a pessoa vai se cortar. É uma cerca que ela causa dor ao tentar rompê-la. Quando o Senhor ele diz isso, ele está dizendo o seguinte: que a contenção que ele vai fazer na vida do cônjuge, que foi embora, na vida do cônjuge, é uma contenção que vai ferir ele, se ele forçar, se ele tentar ultrapassar aquele limite, porque de fato, esse texto, ele fala de limites. Quando o Senhor fala de muro, de cerca, de sebe, ele está falando o tempo todo de limites, limites que ele, o Senhor, estabelece. Esse texto não quer dizer que que nós vamos orar e de repente nada vai acontecer, o Senhor vai impedir com que qualquer coisa... Não, ninguém está dizendo isso. Fique claro para os irmãos que pode vir até acontecer algum agravo, alguma dificuldade. Ninguém quer que aconteça. Ninguém quer que o pior aconteça. Mas se acontecer, haverá um limite. Haverá um limite com cerca de espinhos, ou seja, o Senhor ali vai estar ferindo, a pessoa vai estar se ferindo se ela tentar ultrapassar aquele limite que o Senhor determinou. Com sebe, a sebe ela tem uma característica diferente da cerca de espinhos. A sebe, ela é praticamente um muro feito por plantas, com folhas bem densas, que impede com que qualquer pessoa venha observar ou enxergar além do muro de sebe. O cônjuge, quando ele sai de casa, ele começa a planejar um monte de coisa. Ele começa a fazer planos com o futuro. Ele quer enxergar além, Ele muitas das vezes ele fala: olha, não, estou vivendo o melhor momento da minha vida, eu vou comprar uma casa, vou morar com a pessoa agora que eu estou, porque é uma pessoa que está me fazendo feliz como nunca eu fui antes. Ele começa a falar essas coisas, vou comprar um carro, começa a planejar a viagem, começa a planejar o futuro. O que vem a ser a sebe? A sebe ela impede justamente a visão daquilo que vai além.
É quando o Senhor ele começa a tratar com o cônjuge, estabelecer limites, no sentido de que a pessoa ela não consegue mais ver futuro. Ela não vê futuro no relacionamento, ela não vê futuro na vida profissional, ela vê a sua vida totalmente travada, ela não consegue ver além, ela não consegue ver adiante, ela não consegue mais planejar, ela não se vê mais naquele relacionamento daqui a alguns dias, alguns meses, alguns anos, ela não se vê mais naquele emprego no qual ela amava mais o dinheiro do que a família, ela não se vê mais naquela situação. É isso, é a sebe ela impede a visão. Ela impede com que a pessoa enxergue além do muro de Sebe, né? A cerca de espinhos não, ela já fere, né? E o muro, algumas traduções falam cerca de espinhos, muros e sebes. Muro é de fato uma barreira física que impede com que a pessoa vá adiante. Então o Senhor ele cerca assim os caminhos do cônjuge com cerca de espinhos, ferindo, causando ali dor, causando ali tristeza, angústia. É aquilo que a gente sempre fala, a pessoa ela pode fingir que está bem, mas não está bem. A aparência engana. Os espinhos são pequenas coisas, quase que imperceptíveis, né? O cônjuge, quando ele está longe do Senhor, ele está vivendo em trevas. Imagina só você tentar romper uma cerca de espinhos. Você vai se machucar, você não sabe nem o que está te ferindo. Então é isso, eles não conseguem nem observar o que está ferindo, que são pequenas coisas, são pequenos espinhos, né? Um aqui, outro ali, são coisas pequenas que juntas elas vão ferindo a pessoa, vão ali fazendo com que a pessoa desista de romper aquele limite. A sebe ela já impede a visão. Ela impede o campo de visão, ela impede com que a pessoa venha enxergar além, né? E o muro é uma barreira física que impede qualquer locomoção, que impede qualquer transposição. Então o Senhor ele fala isso. E ele fez isso com Gomer, ele fez isso com a esposa de Oséias, Gomer, ele fez isso com Israel. E ele diz, para que ela não ache as suas veredas. E aí as veredas, está no plural, isso é interessante de a gente falar, porque as veredas são as escolhas do coração. Quando a pessoa sai de casa, ela faz escolhas, né? Escolhas, ela troca a esposa, o marido por uma outra pessoa, ela troca a família pela vida profissional, troca de cidade, troca de carro, começa a fazer um monte de escolhas. E a palavra fala o quê? Para que cercarei os caminhos dela, de Gomer, né, a esposa de Oséias, para que ela não ache as suas veredas, ou seja, não ache os seus caminhos. Ela não vai achar, não vai prosperar nos seus intentos, não vai prosperar nas suas ações. E o texto ele segue dizendo, ela irá em seguimento dos seus amantes, mas não os alcançará. O irmão pode ter certeza disso, a irmã pode ter certeza disso, o cônjuge vai de encontro aos seus amantes, mas ele não vai alcançar. Ele não vai alcançar. Ele vai buscá-lo-ás, mas não os achará. Não vai alcançar e não vai achar, ou seja, não vai alcançar o objetivo que tenta alcançar e não vai achar a felicidade que pensa que vai achar. Não vai achar, não vai alcançar os objetivos, não vai achar o que é a felicidade, a plenitude da felicidade, sempre nós dizemos isso, ela é somente em Deus que nós podemos encontrar. E no casamento, no que se refere à vida sentimental, é em Deus que nós encontramos. Então ela dirá, ela quem? A esposa de Oséias, o cônjuge, o povo de Israel, é toda analogia, né? Irei e tornar-me-ei ao meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. É praticamente o filho pródigo, né, irmãos? Aonde ele vai e fala, vou voltar para o meu pai porque está dando tudo errado, nada está dando certo, as coisas só estão piorando dia após dia. Então, quando nós olhamos essa oração, eu acho muito válida sim. Não é uma oração, né, é um texto, mas pode ser usado como uma oração, não tem dificuldade nenhuma. Qualquer pessoa, irmãos, pode orar, tá? Qualquer pessoa. A Bíblia, ela nos mostra que alguns tipos de oração não são ouvidas. Mas por quê? A palavra fala assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal para o vosso próprio deleite. Então, quando nós não recebemos, é quando pedimos mal, quando pedimos algo sem querer saber se é a vontade de Deus. E o próprio apóstolo ele segue dizendo, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, o Senhor nos ouve. Então, se pedimos segundo a vontade de Deus, e no que refere ao casamento, nós sabemos que é a vontade de Deus. Quando nós falamos de relacionamento, de noivado, de namoro, a pessoa tem que ter uma direção do Senhor. Se ela teve uma direção do Senhor, olha, luta pela restauração, eu estou contigo. Então você está pedindo para o Senhor cercar os caminhos do teu companheiro, da tua companheira, com cerca de espinhos, com muro e com sebes, mas você já sabe que Deus falou que está contigo, que é essa a vontade dele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então ele ouvirá, tá? Agora no casamento nós temos a certeza. Então o irmão e a irmã
que não está casado, né, que era um relacionamento, tem que buscar de Deus uma direção. Mas a oração, ela pode ser feita por qualquer pessoa, tá bom, irmãos? A oração da cerca de espinhos é uma oração que nós temos visto, né, os testemunhos, temos escutado aquilo que o Senhor ele realizou através dessa oração, como o Senhor ele desfez os laços, os abismos, aquilo que já estava preparado para a destruição do casamento e da família. E Deus ele conteve, ele de fato ele conteve, é uma contenção, é uma oração de contenção, para o Senhor impedir com que o pior aconteça, com que o caminho do cônjuge de destruição, que o inimigo venha prosperar na vida deles e eles venham prosperar nesse caminho de morte. Então fica essa palavra para os irmãos sobre a oração da cerca de espinhos. Há uma dúvida, muitas perguntas, muitas dúvidas sobre esse tipo de oração e espero ter respondido aos irmãos a maior parte dos questionamentos. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz de Jesus.